Professor, a gente traz destaque do The New York Times. A família de Biden diz a ele para continuar lutando enquanto eles se reúnem em Camp David, lá nos Estados Unidos, depois do debate na TV. O presidente teve um encontro com a sua família, que pede para ele não desistir. Ontem, aqui no Brasil, lá na Bahia, o presidente Lula disse que a única pessoa que tem condições de dizer se pode ou não concorrer às eleições nos Estados Unidos é o próprio Joe Biden. E para você, professor, qual que é a sua avaliação sobre essa candidatura e sobre as eleições também dos Estados Unidos? Tem muitas coisas a serem comentadas sobre, não só sobre o debate, já passou, eu até já comentamos aqui, acho que o Biden não perdeu o debate, o problema é que o tom de voz dele, a lentidão, não é, e a forma agressiva como o outro candidato participa, ficou parecendo que ele sofreu uma derrota. Bom, nós não somos etaristas. O que é etarista? É aquela pessoa que tem, né, um certo preconceito, estigma contra as pessoas de maior idade. Eu não sou médico, mas eu sei que a senilidade é uma doença. Não são todos os idosos, não necessariamente velhos. Eu tenho idade, mas eu não me sinto velho, é diferente. Agora, lá a repercussão do que acontece lá influencia no Brasil de tal maneira que, por exemplo, o fato do Trump aparentemente ter se saído melhor, os fascistas brasileiros, encabeçados pela família Bolsonaro, comemoraram e já estão fazendo plano para o ano que vem, o 2026, né, o Bolsonaro ser anistiado aqui no Brasil, voltar a concorrer, tão assim entusiasmadíssimo. O presidente Lula, que não é etarista, evidentemente, né? Ele também tem idade, mas não se considera velho. O presidente Lula, é pública a simpatia do presidente Lula ao Biden. Olha, o Biden tem todos os defeitos que nós já apontamos. Ele é uma desgraça na política externa dele, ele é o chefe de um império, ele tem que cumprir esse papel, ele tem que apoiar Israel, tudo isso nós sabemos. Mas a eleição dos Estados Unidos não está em jogo só esse papel de chefe do império, está em jogo o papel interno nos Estados Unidos, não é? Que tem as questões dos direitos civis, da cidadania, da democracia, não é? Do movimento antirracista, dos direitos do LGBT, né, contra a misoginia. Essa turma do Biden, supremacista branco, eles odeiam mulheres, eles são misóginos. Né? Bom, então está tudo isso em jogo. Agora, a pressão para o Biden retirar a candidatura é muito grande. Financial Times, Wall Street Journal, capa da revista Time, a revista mais, é a Veja de lá, a revista mais importante dos Estados Unidos, estão pedindo para ele sair. Né? Isso é um problema. A família, que, como diz a nossa manchete, né, a família de Biden diz que ele deve seguir. Eu anotei aqui, a imprensa está especulando quais seriam os nomes alternativos. A minha opinião, o melhor nome que jamais seria aprovado é o Bernie Sanders, que também tem idade, mas não se considera velho, mas ele é da ala mais progressista, não vamos nem usar o termo de esquerda, não tem esquerda dentro do Partido Democrata, mas tem uma ala muito progressista. Né? O Bernie Sanders está batendo duro no genocídio lá dos palestinos, apesar de no começo ele também ter apoiado. Mas a gente esquece isso e vê qual é a posição dele. Ele não tem chance de ser levantado. Tanto que toda a imprensa, eles levantam 5 nomes alternativos, mas ninguém fala no nome do Bernie Sanders. Né? A candidata natural, se ele se retirar, acho que ele não vai fazê-lo, nem a família vai permitir, mas pode acontecer. O nome mais natural é a vice dele, a Kamala, que é uma mistura de branco com negros e com imigrantes, que o pai ou avô dela
latino, alguma coisa assim. E qual é a vantagem do nome dela? Bom, primeiro é mulher. A única mulher na história candidata foi a Hillary Clinton, que perdeu, né? E depois, o fato dela já ser da chapa dele, os milhões e milhões de dólares que já foram doados para a campanha podem continuar sendo usados. Se eles escolhem outro nome, esse dinheiro... Lá não tem lei eleitoral, né? Mas eu imagino que o Comitê Financeiro Democrata tem que devolver para os doadores, porque... né? Bom, depois tem 2 governadores, né? O Gavin da Califórnia e o Jay Roberts, né, de Illinois. Mas tem uma mulher governadora de Michigan, né? Ela é até jovem, e Michigan é o 10º maior estado nos Estados Unidos e tem a vantagem de ser um dos 6 swing states dos 50 estados, são os estados que decidem as eleições. São 6. Ela é de um desses 6. E o último nome, também uma mulher, 75 anos, Elizabeth Warren, senadora por Massachusetts. Ela é da ala progressista dos democratas. Ela, digamos, é melhor, entre aspas, né? Que vai cumprir todo o papel que tiver que cumprir externamente, vai apoiar Israel, tudo isso nós sabemos. Mas ela é mais progressista, pelo menos em política interna, do que o Biden. Eu finalizo. Por que o Lula, além de ser simpático ao Biden, porque provavelmente o Biden, o governo dos Estados Unidos, abortou de alguma forma o golpe no Brasil. Quando saiu o resultado, em outubro, o Bolsonaro fez aquela fatídica reunião com os comandantes militares. 2 foram contra o golpe e o da Marinha foi a favor. O governo Biden, não publicamente, mas eles têm os seus mecanismos de dizerem, eles se colocaram absolutamente contrário ao golpe. Eu não tenho dúvida que o comandante militar do Exército Brasileiro, na época que negou apoio ao golpe, ou ligou, ou deve ter recebido uma ligação do chefe do Pentágono dos Estados Unidos. Olha, vocês têm autonomia para vocês fazerem o que vocês quiserem, mas nós vemos com profunda restrição um golpe no Brasil, não seria reconhecido mundialmente. Então, o Lula tem uma certa gratidão aí, né? Agora, tem uma outra questão, né? O Lula está com 78 anos, né? Ou 77, 78. Em 2026 ele vai ser candidato à reeleição e vai ganhar, não tem imbatível. Ele vai estar com 80, 81, né? Agora, então, é um homem lúcido, faz 5 quilômetros por dia, todo dia. Então não há nenhum problema ser candidato com essa idade. Mas ele preventivamente sabe que os fascistas aqui comemoram essa dificuldade do Biden para, como quem diz, olha, o Lula em 2026 vai estar igual ao Biden. Não, não vai estar igual ao Biden, porque é essa questão da senilidade. Bom, por hora são esses os comentários, não vai sair da nossa pauta, só se tiver algum assunto, ela vai ficar todos os dias, mas normalmente, talvez 2 vezes por semana, a gente aborde aquelas eleições, né? É isso.